Olá, sejam bem-vindos a um CLC verdadeiramente a campeão em serviço de freestyle self-service. Vindos do Algarve, Sim. voltamos para o Bom Sol do Porto, É. como estamos habituados também. Sim. Voltamos para o Bom Sol do Porto e Hoje temos muito para falar sobre ciclismo, porque Hoje foi um temos, fim de semana de exatamente, ciclismo recheadinho. absolutamente incrível. Aqui, com grandes atletas em prova. Estou a falar de nós. Exatamente, Estou a falar de nós. uma vez Não é? mais, por ordem de importância, tivemos XCO, ou seja, não, de baixo para cima, o XCO com Taça do Mundo. Vamos comentar um bocadinho de tudo, exatamente. Depois tivemos o Roubaix O Paris-Roubaix. e depois tivemos então o evento que marcou o fim de semana, que foi Sim, então sem sombra o de Algarve dúvidas. Bike Challenge. Exatamente, portanto, vamos a mais um CLC. Ora bem, e porque já não há... Repara que não há terça-feira sem CLC e não há sem CLC sem quem? Sem as nossas meninas. Pois é. Pois é, gente boa, estamos aqui de volta para comentar mais um fim de semana de desporto em grande. Vamos começar pelo XCO. Para resumir aqui muito, assim, uma perdinha que ficou no Brasil na mesma e desta vez foi Segunda ronda da Taça do Segunda Mundo, ronda. no mesmo sítio, com No sábado. com um circuito diferente. E foi no sábado. Eu, por acaso, fiquei bastante surpreendido quando ligamos a televisão, até quando já estávamos no hotel a descansar do dia, e estava a dar a corrida das mulheres. E depois acabámos por não ver a dos homens. Nem sei se a dos homens foi transmitida em direto, mas nós acabámos por não ver a dos homens. Mas eu penso que terá sido por causa do Roubaix, não faço a É mínima ideia. possível que tenha sido por causa depois do Roubaix. Como nós também tivemos um fim de semana ocupado, não conseguimos estar atentos a todas estas coisas. Mas depois estivemos atentos depois. Aliás, eu até estive a ver depois a corrida. Estava a ver a corrida em casa, agora que estava a dar em indeferido. E a Specialized voltou uma vez mais a dar um brilharete com uma alteração só ali no pódio, mas outra vez a fazer primeiro, segundo e terceiro. Estamos a falar Vitor Koretsky. Não, foi o Blevins, foi o Vidaurre e foi o que não me lembro agora do nome dele, mas foi um atleta francês que é primeiro ano da elite. Primeiro ano da elite a chegar-se à frente. Sim, e fazer terceiro. E outra coisa também, quem faz quinta, um atleta sul-africano, também primeiro ano da elite, também espetacular. Portanto, 2 sub-23 elites de primeiro ano no top 5. E a Specialized com primeiro, segundo e terceiro. É absurdo. Sim, está a correr tudo muito bem. Quem voltou às vitórias foi Jenny Risvets. Também com uma grande corrida que ela faz. Grande corrida. Aliás, a corrida dos homens foi muito interessante, obviamente, mas eu acho que a corrida das mulheres foi a corrida do fim de semana. Acho que foi uma corrida mesmo muito boa. Muito boa de se ver. Pronto. Vamos arrumar com o xixi. E foi isto. Gente boa, não houve para mais, porque efetivamente aquilo que nós tivemos, tal como vocês todos, depois... A Ana entrou dentro do top 30. Parabéns, Ana. Portanto, muitos parabéns à Ana. Estou muito curioso para ver como é que a Ana se vai sair agora aqui na Europa, nas corridas da Europa. Porque, apesar de tudo, temos que colocar que correr no Brasil é uma coisa. Apesar de eu achar que o clima no Brasil não está assim tão... Ou seja, as condições no Brasil não estão assim tão agrestes, não é? Mas estou curioso para vê-la aqui a correr na Europa em condições que se calhar a favorecem um bocadinho mais. Era isso que eu ia dizer, que o Brasil acaba por ser desfavorável para atletas europeus porque não estão aclimatizados e são condições muito particulares. E mesmo também em circuitos, por exemplo, que subam mais, porque estas pistas do Brasil eram duras, mas não tinham nenhuma zona de dureza que pautasse muito assim a corrida, até porque, por exemplo, as corridas foram feitas muito em blocos, os atletas eram muito juntos, porque de facto não havia zonas do percurso, apesar de ter picadas e tudo mais, não havia nenhuma subida assim característica que partisse o pelotão e que depois deixasse os atletas que sobem melhor e que são mais fortes a subir, que se distanciassem. Eu por acaso quero ver a Ana assim numa pista que tenha um bocadinho mais subida. Mais para a frente podemos ver que pode inclusive ser o pelotão está efetivamente mais compacto e por isso é que não houve no Brasil estas diferenças. Sim, também é possível que o nível esteja ali muito equivalente entre todos e todas. Neste momento a Taça do Mundo começou com estas duas provas em Araxá. É muito cedo para tirarmos estas conclusões porque ela acabou de começar e podemos assistir a um ano onde efetivamente com a ausência da Pauline, que era quem se destacava mais, não é? Que ganhou o Paris-Roubaix feminino. Exatamente. E terminou de uma forma que nem conseguia segurar no paralelo,
que é o troféu, não é? Por acaso as imagens tornaram-se virais nas redes sociais, foram muito engraçadas, mas acaba por ser interessante ver como uma atleta que marcou muito o XCO feminino entra no ciclismo de estrada. Mas Entra no ciclismo de estrada, não ela, entra, ela já foi campeã do mundo. Sim, de estrada. sim. Ela já foi campeã Sim, mundial de estrada. mas desta vez mudou-se de vez, por assim dizer. E vem-se logo uma das melhores, uma das clássicas mais... Eu diria que é a clássica das clássicas, é aquela prova que marca um calendário de ciclismo e ela vence de uma forma também espetacular. Acho que foi diferente, mas acabou até por ser semelhante à corrida dos homens, mas também vence de uma forma muito, muito espetacular. Passando para a corrida dos homens, pá, ficamos ali com um agridoce na boca, pelo menos. Eu fiquei com um agridoce na boca. Eu não fiquei com agridoce nenhum. Eu fiquei. Tenho pena. Eu acho que o desfecho ia ser o mesmo, honestamente. Acho que o desfecho ia ser o mesmo, mas tenho pena que o espetáculo não tivesse durado um bocadinho mais. Mas é desporto. Obviamente que o Van der Poel não ia esperar por ele, porque eu depois vi gente a dizer que ficou eticamente mal ao Van der Poel não ter esperado. E eu penso, sabes que o pessoal do futebol, esta gente, quando o pessoal do futebol vem comentar ciclismo, diz coisas dessas. Esta gente não se toca muito bem. Quer dizer, estamos ali a falar muito dinheiro envolvido, que de certeza que ele encaixou ali, não é? Estamos a falar de um atleta de atletas que querem a vitória mais que tudo, que a carreira deles depende daquilo. Foi a terceira vez que ele ganha. E repara uma coisa, o que aconteceu lá é ciclismo. Ou seja, foi um cálculo mal feito. O ciclismo não é só pernas, não é? Foi um cálculo mal feito, entrou na curva demasiado rápido, seguiu, perde ali 15 segundos logo, porque depois foi a distância que ele conseguiu, perde 15 segundos. Depois houve também ali, percebeu-se ali uma trapalheirazita por parte da equipa, de certa forma. Ou seja, não é trapalhice que eles responderam rápido, mas não responderam rápido à medida daquilo que a prova exigia, por assim dizer. Porque é da troca de bicicleta. Sim. Não foram rápidos. E eu vou dizer assim, o atleta teve melhor que a equipa. Porque Tadej Pogačar é o melhor ciclista, o ciclista mais completo da atualidade. Isso não há sombra de dúvidas. Eu próprio rendi-me às evidências, não há argumentos. Os resultados falam por si. Só que nas clássicas ainda não está ao nível de um Van der Poel. E há números interessantes sobre isso. Não está ao nível, mas eu acho que este segundo lugar e esta prestação que ele fez, que ele fez no Roubaix foi importante porque mostram-lhe, a ele próprio mostram que ele consegue. O segundo lugar do Paris-Roubaix não desprestigia o atual campeão do mundo, muito pelo contrário. Eu acho que um segundo lugar, as pessoas acham que de alguma forma ele foi desprestigiado por ter perdido. Ele não perdeu. Ele ganhou. É a primeira vez que o esloveno participa num Paris-Roubaix e faz segundo lugar. Exatamente. E depois também toda a corrida. É assim, quando eu digo que eu acho que o desfecho ia ser o mesmo, porquê? Porque estamos a falar de uma prova com muito pouco de acumulado, com muito pouca subida. Fisiologicamente, existem aqui muitos atletas que na teoria são muito superiores ao Pogačar. Não é só o Van der Poel, muitos atletas, nomeadamente o Pedersen, o próprio Wout van Aert, o Filippo Ganna, são atletas que fisiologicamente têm mais condições para ganhar uma corrida destas do que o próprio Pogačar. A questão é que depois a própria maneira como o Pogačar corre poderia, e correu, não é? Porque é o Pogačar que basicamente despedaça o grupo e que deixa ficar só ele e o Van der Poel, não é? E que eu acho que a estratégia do Pogačar iria passar muito por estrangular o Van der Poel até ao final e depois tentar encontrar ali uma brecha para atacar nesses momentos. Eu acho, honestamente, que o Van der Poel se iria debater bem até ao final e depois no 1 para 1 para o sprint o Van der Poel é mais forte. Queres aqui dados para falar sobre isso? Se formos ao top 10 do Paris-Roubaix, sabes qual é o único atleta que está abaixo dos 70 kg de peso? É o Pogačar. Mas é um atleta. Ele depois ele diz que teve pena de não colocar o GPS na bicicleta quando troca de bicicleta, porque ele diz que os números que ele estava a debitar até, ou seja, quando eles foram os 20 quando km ele cai, mais difíceis da vida dele. Ele diz que iam ser números muito interessantes depois de serem partilhados, porque foram os maiores números que ele alguma vez debitou e portanto teve pena de não levar o GPS na segunda bicicleta. Ele troca de bicicleta por causa dos travões, que ele diz para o carro que o travão está a encostar.
e troca de bicicleta por causa disso. E depois o Van der Poel, não sei porque é que troca de bicicleta, mas possivelmente um furo. E Não, eles são atletas com uma sensibilidade muito grande à bicicleta. Isso já estive a ler sobre isso. Há aqui duas questões em relação ao Van der Poel, que lá está, é a experiência da equipa, que é o Van der Poel tinha o rádio variado. Então ele não conseguiu avisar a equipa, verbalmente, que estava com problemas. Então é aquela troca de olhares para o carro, que o diretor de equipa percebe que ele está furado, que ele está a precisar de bicicleta, e tu vês que aquilo é extremamente rápido. Ele mal para a tirar a bicicleta para o chão, já está o mecânico assim a pegar na próxima. Ou seja, nem sequer foi à bicicleta perceber como é que estava, como é que não estava, para tentar desenrascar. Não há isso. É troca de bicicleta, põe-te a andar e acabou. E eu acho que todos estes detalhes, ou seja... a experiência de rolar ali em cima, a experiência de participar num Paris-Roubaix, que as clássicas são diferentes de tudo o resto, fez a diferença. Uma coisa que, uma vez mais, infelizmente, nós vimos foi a questão do público. Num gesto, eu não vou dizer feio, porque feio é algo nojento que ficava bem. E não vou dizer do ciclismo para fora, ficava bem do desporto para fora. É um gesto criminoso, para quem não viu, foi atirada uma garrafa cheia no momento em que o Van der Poel está a passar. Não aconteceu nada, mas podia ter. É daquelas situações que não se pode também deixar passar em branco só porque não aconteceu nada, porque podia ter acontecido, podia ter criado ali uma situação que poderia. Já não falo da corrida, de mudar o rumo da corrida, poderia causar ali danos ao atleta consideráveis. E portanto, aquilo que eu espero honestamente é que, como estamos a falar da Bélgica, como estamos a falar de um público muito fervoroso, eu só espero que quem tenha estado ao lado daquela pessoa lhe tenha esticado logo com um estaladão. A pessoa entregou-se voluntariamente na polícia. Pronto. Porque no final da etapa, Mathieu Van der Poel fez declarações a dizer que aquilo foi uma tentativa de homicídio, porque o bidão estava cheio, e se ele caísse assim, um ciclista que caísse daquela forma a 50 km/h pode magoar-se até mesmo morrer. E ele disse que se a organização não fizesse nada, a equipa dele ia fazer. Ou seja, ele mostrou vontade de apresentar queixa. Durante o dia de segunda-feira surgiram notícias de que, aliás, notícias até a especificar muito, que, não mostrando a identidade da pessoa, mas a dar muitos detalhes sobre a pessoa em causa, e aquilo que dizia é que não podiam revelar a identidade, mas a pessoa tinha-se entregue voluntariamente na Guarda Civil. Portanto, logo à partida, estamos a falar de um clube. Eu tenho algumas informações aqui, queres meter aí? Acho que também não é. Acho que também não é relevante. Mas, acima de tudo, foi uma grande corrida. Acho que, além daqueles dois que temos de destacar, também temos de destacar a corrida do Mads Pedersen, que eu acho que é um atleta espetacular e sem dúvida que mereceu ali o terceiro lugar. Temos um pódio com muitas, não é com muitas, mas onde os três são campeões do mundo, foram campeões do mundo, neste caso. É incrível, não é? É incrível. E um dado que até estive a falar hoje de manhã com um cliente foi que tudo indica que Pogačar vai vencer o Tour, não é? Pelo menos tudo aponta que sim. Jonas, o Vingegaard está desaparecido, não sabe como é que está. A última vez que um campeão do mundo atual venceu o Tour foi em 1962. Ou seja, com a camisola. Que eu estava-me a questionar, tipo, quando é que foi a última vez que um campeão do mundo venceu um Tour? Eu, por acaso, estava a confundir, estava mal nos tempos, que eu pensei que o Renko tinha ganho a volta à Espanha com a camisola de campeão do mundo, mas não. O último foi um ciclista, nem sei qual é a nacionalidade dele, em 1962. Eu acho que se o Pogačar chegar ao Tour, na forma física que tem mostrado nestas provas todas, eu acho que ele não tem rival. Acho que ele não tem rival. E não estou a ver, francamente, o Vingegaard, se bem que ele já o fez noutras edições, não é? Mas não estou neste momento a ver o Vingegaard, que desapareceu, está a fazer aquele trabalho de casa. Vamos ver como é que ele entra. Pode ser uma surpresa, mas eu acho que se tivesse que fazer apostas neste momento, eu apostava de forma muito confiante em Pogačar. Eu acho que a equipa amadureceu. Há aqui outras coisas, não é? Não é só o atleta em si. A equipa amadureceu. O atleta está confiante. Portanto, acho muito difícil. Estamos a falar de uma equipa que também leva um bloco para o Tour, onde não só arriscam à vitória, como, uma vez mais, arriscam-se a uma forte possibilidade de colocar, sei lá, 2, 3, 4 atletas no top 10. Sim. Porque temos um João que está numa forma física incrível.
incrível, incrível. Sabes Também qual era que fez o Morgado no Paris-Roubaix? 20º qualquer coisa, na segunda participação. 26º, não sou em erro. Quando ele faz a primeira parte da corrida toda a trabalhar. Sim. Não, Portanto, absolutamente incrível. Eu acho que este top 30 do António Morgado é efetivamente um comprovativo de que nós temos ali um grande atleta. Para a idade que ele tem. E ele faz, eu reforço que ele faz a primeira parte da corrida toda a trabalhar Sim. para a equipa. Para a idade que ele tem, eu acho que é um excelente resultado. Um excelente resultado. Sim, para a longevidade que ele ainda pode ter na carreira e para o estilo de atleta que ele está a revelar já com grandes resultados ainda muito novo, aquilo que se espera é que ele mais dia menos dia consiga se afirmar, seja nesta equipa, seja noutra, como Que lhe deem mais que lhe oportunidades. deem mais oportunidades, porque é assim, convenhamos, nem mirei assim, enquanto o Pogacar lá estiver, ele é o patrão e, Sim, e ele ponto. tem que se transformar num fenómeno tipo Pogacar ou coisa parecida. É isso. Ou um fenómeno tipo Van der Poel, que eu acho que é mais para isso, sinceramente, para as clássicas. Mas temos ciclistas, sem sombra de dúvidas. Um brilhante resultado. Noutros canais, tivemos Calma. 3 dias de Por BTT. BTT. 2. 3 dias. 3. O primeiro Três. não foi BTT. Oh, gente, eu cada vez mas isto foi, giro, foi muito giro também, mas não foi BTT. vai haver vídeos sobre isto. Vai haver por acaso já me perguntaram isto, e perguntaram-me isto ainda no domingo. Não vai haver um resumo sobre o Algarve Bike Challenge, Rafael. Porque foi demasiada coisa para fazer um resumo. Então vai haver 3 vídeos. Vou fazer um vídeo sobre o prólogo, sobre o segundo dia e sobre o terceiro dia. O que é que eu posso dizer aqui no CLC de uma forma resumida, ou tentar resumir o mais possível? Em primeiro lugar, obrigado à organização do Algarve Bike Challenge pelo verdadeiro espetáculo que proporciona ao BTT, ao serviço da comunidade. Obrigado à Genout Life e às Less Breaks pela oportunidade também que nos proporcionaram. Mas falando de uma coisa, foi a 12ª edição do Algarve Bike Challenge. E depois de experimentar isto, eu só penso, andei a perder 11 anos de excelente BTT. Sem dúvida que eu posso dizer, a única experiência que eu tenho com provas de 3 dias foi então o Vila Condes Extreme. E são provas muito diferentes. Pelo terreno, são provas diferentes. Pelo espírito. Pelo espírito da coisa. O que é que eu posso dizer? Não que eu fosse com outras expectativas, mas estou mesmo agradavelmente surpreendido com o BTT que o Algarve proporciona. Sim, se estás a falar do terreno em si. Sim, estou a falar, ou seja, o BTT que o Algarve proporciona, que foi, sem dúvida alguma, uma surpresa muito agradável para mim. Não, isso foi. Foi adorei muito o estilo de terreno, o estilo de paisagens, o estilo de trilhos. Foi espetacular. Nós tivemos então, o primeiro dia foi um prólogo lá no centro histórico 4 minutos e 40 de Tavira, de 1 km e 800, mas sempre lá pelo centro histórico, muito giro. Mas tinha lá uma picada, que filha da mãe. Aquilo era, quando nós fomos fazer o reconhecimento, aquilo era plano. Sim. Eu não sei quem é que pôs. Eu não fiz. Já dizia o Fontinhas, um amigo nosso, que eles mudaram o percurso quando eu arranquei, porque eu não fiz aquilo no reconhecimento, eu não fiz aquela subida. E depois aparece-me assim uma subida que eu não tinha feito. Era uma picada que depois no prólogo deu para abrir bem o pulmão. E depois tivemos o primeiro, vamos chamar o primeiro e o segundo dia de etapas normais. E eu vou-te ser sincero, o segundo dia, ou seja, o dia de domingo, para mim foi onde eu mais me diverti. Adorei o dia de domingo. Não, estávamos a falar há bocado aqui, quando chegaste aqui ao gabinete para gravarmos, eu senti-me feliz. Eu fui muito feliz no domingo. Eu adorei o tipo de traçado, a forma como o acumulado estava distribuído também que era um dia muito mais fácil. Mas não muito. Assim, era bastante mais fácil que o dia de sábado, obviamente. Tinha menos 1000 de acumulado. Tinha menos 1000 de acumulado. O estilo de percurso, os single tracks. Mas a maneira que depois, como o acumulado está colocado e assim, as subidas que o Algarve oferece também são um bocadinho diferentes daquelas que nós encontramos aqui. E diverti-me muito no dia. Pessoal, deixa-me falar aqui um bocadinho. Por exemplo, uma coisa que eu percebi, nós estaríamos, eu vou falar assim de cabeça, porque ao olhar para as listas, ou seja, quando eu ia ver os lugares que nós fazíamos, eu começava a fazer scrolling para cima, não é? E só havia bandeiras espanholas. Eu diria que havia ali um rácio de 70% espanhóis. Sim. Eu, por acaso, nos vídeos que nós gravámos, eu digo muitas vezes que se não está ela por ela, estavam mais espanhóis que eu portugueses. Acho que estavam mais espanhóis do que este ano que houve
devido à mudança de data, muita gente que passou a inscrição para 2026. Sim. E, portanto, até nos foi dito que não estava lá... Estava lá metade das estava lá, pessoas. ou seja, estavam lá metade das pessoas que estavam previstas, que de facto foi uma pena para o evento que aquilo é, acabou por ser uma pena. Rafael, Acho que a mudança de data... Quando me dizem, quando nós estamos lá na sexta-feira, no prólogo, e me dizem que só estão lá metade das pessoas... E estavam lá 500, 600 pessoas. Eu fiz 500 pessoas e eu fiz cara de Pikachu. Porque eu fiquei parvo a olhar para aquilo. Eu disse, então como é que isto será? Espera aí, de onde é que foste tirar essa expressão? Foi o Ricardo. Mais parva. Foi o Ricardo. Pois, cara de Pikachu é quando fica assim. Que expressão parva. É muito parvo, sim. Foi o Ricardo que me disse que eu faço muitas vezes cara de Pikachu. É uma forma de dizer que eu sou inocente às vezes e depois faço cara de Pikachu. Sim, mas foi uma expressão parva. Sim. Mas eu fiquei parvo quando me disseram, porque eu adorei aquele ambiente de festa, adorei aquilo tudo. E porque houve, ou seja, estavam à espera de 1000 pessoas, se não tivesse havido a alteração da data, e metade transitou a inscrição para o ano que vem, ou seja, para o ano, quem quiser ir, só tem metade das inscrições disponíveis. Portanto, vai ter que se apressar nas inscrições. Mas eu percebi porque que conseguem, de ano para ano, chamar tanta gente ao Algarve Bike Challenge. Porque, efetivamente, sabes que eu gosto muito dos trilhos, não é? Eu gosto muito de praticar BTT. Mas eu cada vez olho mais para como uma experiência geral. Toda a experiência. E é uma coisa que eu vou tentar fazer aqui a ver se tu concordas. O bilhete, o pack premium, com hotel, com tudo, são cerca de 250 euros. E eu acho que para os espanhóis é barato e os portugueses veem isto de uma forma cara, porque não percebem o que é que estão a comprar. Não percebem toda a experiência que estão a comprar. Nós ficámos alojados no Vila Galé, nós até ficámos alojados no Albacora, que fica a 4 km do centro de Tavira, onde dá a partida. Diz assim, sentiste-te prejudicado por ter ficado no Albacora? De forma alguma, eu adorei. E se pudesse escolher, se eu voltar para o ano, escolhi ficar outra vez no Albacora. Adorei o hotel. Só tenho aqui uma reclamação, que é, não havia crumble de banana. Não. Não havia crumble de banana. Mas ficámos bem alojados, o hotel também era perto, nós fizemos tudo de bicicleta. Não, fazia parte do protocolo, fazia parte do aquecimento, aqueles 4 km a conversar, depois a vir embora, espetacular. Mas estava a dizer, os trilhos foram incríveis. Pouquíssima estrada, fizemos pouquíssimo alcatrão, fizemos algum estradão. O alcatrão estava no início e estava no fim. Sim, fizemos algum estradão, repara, algum estradão. E foi um fartote de single tracks. Era isto que eu não esperava do Algarve. Foi um porco de um fartote de single tracks espetaculares. Sim. Cada qual o melhor. Por acaso, fico mesmo muito surpreendido pela positiva, pelo BTT que o Algarve conseguiu. O Algarve, estamos a falar de Tavira, não é? Que conseguiu oferecer. E sem dúvida que é uma prova que eu gostava muito de voltar para o ano. Acho que merece nós colocarmos isto assim no calendário para o ano irmos tirar outra vez as dúvidas se isto foi só uma boa edição ou se de facto... Queres fazer aquela chegas lá a primeira vez e dizes, epá, isto é mesmo bom. Sim, e vais lá temos que ir lá a segunda vez. Só Deixa-me para ter a confirmar. certeza se isto realmente é bom. Só para confirmar. Só depois isso puxa uma terceira, porque a terceira é que faz o desempate. Sim. Se a segunda for boa, depois puxa a terceira. É. Mas é uma prova que eu gostei muito do espírito, ter o prólogo e depois 2 etapas. Vocês depois vão ver nos vídeos como é que correu, não é? Porque sábado foi uma coisa, domingo foi uma coisa completamente diferente. É verdade, sábado foi uma coisa, domingo foi outra. Exatamente, isto depois vocês veem nos vídeos, obviamente, e vão perceber aquilo que eu estou a dizer, mas isto para dizer que fisicamente estive sempre muito bem. No domingo cheguei com muita energia e portanto conseguimos fazer aquela etapa mesmo tranquilos, sempre a rolar bem. Essa etapa do mesmo tranquilo, estás a falar de quem? De outra dupla? Eu não estou a falar de ti, estou a falar de mim. É que não estás de certeza. Pois não. Eu gostei que me tivesse incluído nessa no do mesmo tranquilos. Mas depois vocês veem nos vídeos, porque vocês vão ter vídeos totalmente opostos. Vão ter o vídeo que aconteceu do que aconteceu no sábado e depois vão ter vídeo do que aconteceu no domingo, que são vídeos totalmente opostos. Gostei do espírito. Já agora deixem-me só fazer aqui uma descrição. Nós fomos de sexta-feira de manhã muito cedo. Nós arrancamos aqui, eram 7 da manhã, para fazer a viagem de forma tranquila. Fomos fazer o check-in à prova e eu dei cabo do tornozelo direito.
fiz aqui O mongoloide atirou-se para o chão. fiz aqui possivelmente uma subluxação de um ligamento. Isto está ainda. Fez a chamada, torceu o pé. Torci, dói muito e está inchado. Não vamos estar aqui com nomes, não. Torceu o pé. Pois, torci o pé e apeteceu-me chorar. Ainda hoje me apetece chorar muito. Agora desconcentraste-me. Fizemos o check-in, fomos ao hotel pousar as coisas, preparar as bicicletas, viemos embora. O hotel, o Albacora, é uma espécie de aldeamento, não é? Muito, muito engraçado. E depois aquilo era só bicicletas à porta do quarto. O hotel tinha segurança 24 horas por dia para as bicicletas. Sim, porque as bicicletas ficavam guardadas assim numa tenda e estava sempre com segurança, e vocês só podiam entrar lá mostrando o número da pulseira, ou seja, com o dorsal. E foi giro. A parte do prólogo, eu não sei se isso foi dito em vídeo, mas como nós fomos a convite da organização, nós tivemos dorsais, ou seja, fomos o 7, nós éramos o dorsal 7. E para a chamada do prólogo, aquilo estava feito, a chamada estava feito consoante. Eu penso que fosse consoante, ou seja, a classificação do ano passado, penso eu. Ou então de malta que se inscreveu muito rápido, não faço ideia. Mas eu penso que tenha sido, pelo andamento, deve ter sido a classificação do ano passado. Então nós fomos com duplas, eu não me lembro se nós fomos tipo com a dupla 5 e 6 ou se fomos com a dupla 6 e 8, percebe? Mas vocês estão a entender a cena. Estávamos na fomos categoria com errada duplas de top 10. Fomos com os alemães e fomos com os portugueses. Mal arranca, eu disse logo que nós até fizemos direto, a primeira curva é minha e foi. Mas depois eles começam a andar tanto. Eu começo logo mal porque eu até à primeira curva não consigo encaixar o pé. Sim, tu o primeiro e o segundo dia, agora digo, tu estragaste-me o primeiro e o segundo dia. Obrigado, filho. Porque o prólogo nem sequer conseguiste vir até à primeira curva. Rafael, os que arrancaram connosco fizeram um top 10. Sim, fizeram os 2 top 10. Como é que tu querias as etapas todas. Como é que tu querias que eu tivesse andamento para eles? As etapas todas. Eu não sou atleta, eu sou domingueiro premium. Nós arrancamos, o prólogo era mesmo muito, muito rápido. A primeira parte era mesmo muito rápida. E depois, lá está, aparecia aquela subida que eu não fiz o reconhecimento, que não sei porque é que depois que a organização fez isso. Acho que ficou mal por parte da organização meter assim uma subida quando o pessoal não estava a contar, não é? O Rafael estava a brincar. Obviamente que eu estou a brincar. A subida está lá, só que uma coisa é no reconhecimento, outra coisa é na prova. Exatamente, uma coisa é vocês vão ali no reconhecimento a subir para o lado, outra coisa é vocês vão com uma dupla de alemães e uns portugueses, que desde já, não sei se os portugueses nos veem, mas um grande abraço. Eu não me lembro do nome deles, mas um grande abraço. Não me lembro agora o nome deles, porque se eu for ver a classificação eu lembro-me já quem são, mas um grande abraço para eles. Mas mal chega a subir, eles começam ali a meter e eu a ver se tenho para tirar. Não tenho mais. E eu chego à base da subida e já eles estão a fazer a curva lá em cima a ir embora. Eu depois de ver quem eram... Era uma subida muito curta e, não era nada inclinada. A coisa é que aquilo foi mesmo muito, muito, muito rápido. Era... gente boa, eu depois de ver quem eram e de perceber que aquela gente faz top 10, eu percebi que eu estive muito bem. Eu não sou atleta, eu sou domingueiro premium. Nunca te esqueças disso. Não é? Portanto, depois de ver quem eram, eu pensei, eu sou muito bom, porra. E depois no segundo portanto, dia... depois fomos relegados do número 7, fomos relegados para a box 4. Pois é verdade, são 5 boxes. São 5 boxes, fomos relegados para a box 4. É verdade. Que é o nosso sítio, no fundo. Ou seja, nós fomos bem colocados. Foi mal colocados no primeiro dia. Sim. Nós fomos bem colocados. O primeiro dia que estava mal. Repare, não me ofende isso. Portanto, não me ofende. Francamente, porem-me no meu lugar. Eu sei qual é também, de qualquer das formas. Não me ofende. Não, mas depois tivemos um primeiro dia. O primeiro dia, estamos a falar de 70 e... Quase 80. 80 km com 2.000 de acumulado. Que foi... eu não vou estar aqui a desvendar os vídeos que vão sair, mas foi um XCO de 80 km. Foi um dia muito porreiro, com trilhos muito, muito porreiros. Podíamos ter aproveitado um bocadinho mais. Podíamos, é verdade. Não é? Tens razão. Sim. Mas foi um dia muito fixe. E depois o segundo dia, para mim, foi o mais divertido. Porque muito menos acumulado, uma prova muito mais rápida. Segundo dia longo, ou seja, domingo, terceiro dia. Sim, terceiro dia. Terceiro dia eu acordei. No terceiro dia eu acordei, desculpa lá. Acordaste? Ok, estás a contar o dia. Não. Sim, já tiveste melhor e já conseguimos meter um bocadinho mais de ritmo durante a prova e já deu para nos divertirmos um bocadinho mais, muito menos acumulado. Apanhámos ali umas situações mais técnicas que também deu para deu para divertir um bocadinho mais. Ou seja, uns single tracks assim a descer, mais técnicos, que deu para divertir um bocadinho mais. E portanto acho que foi um dia muito bem passado. Sim. Acho que francamente... Portanto, resta-nos uma vez mais, nós agradecemos nos vídeos e
mas acho que nunca é demais agradecer a toda a organização do Algarve Bike Challenge, à malta da Geonat, ao Ruben e ao Alfredo e ao Zé que lá estavam. Um grande obrigado a eles todos. E obrigado a todos que vieram ter connosco. E obrigado a todos obrigado. Depois os participantes, que sendo do Algarve, não sendo do Algarve, sendo de todos esses sítios do país, que vieram ter connosco, que vieram dar o apoio em relação aos vídeos. E ainda fiz amizade com os espanhóis. Sim, que nós andámos sempre ali taco com uns espanhóis a discutir. Eu vou um espanhol que ficou todo sentimental comigo, só porque eu estava a subir eu estava morto, não é? E ele estava pior que eu, e eu disse-lhe, força, também estou como tu, anda, e aquilo tocou o homem, ele ficou logo todo coisa, e não sei o que mais, e depois até terminaram à nossa frente. Sim, naquela discussão acesa do 44º e 5º lugar. Mas é isso, esperamos voltar para o ano, honestamente. A nossa agenda continua, podem checar aí a agenda no improjetal.com e vemos por aí. Rafael, temos ainda um giveaway para fazer, que ficámos de fazer este CLC. Portanto, vamos fazer durante esta semana e o giveaway passa a ser no próximo CLC. Combinado. Estejam atentos aí ao Instagram. Gente boa, grande abraço. Voltamos na próxima semana.